Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante esta semana. Igreja Católica celebra a Semana Santa de forma inédita e a Unicampus Erechim é a nova metodologia de ensino à distância em virtude do coronavírus. Páscoa, uma boa oportunidade para vendas diretas. A atividade física para manter a saúde e o bem-estar. Esta é a proposta de uma academia de Erechim em tempos de coronavírus e a vacinação contra a influenza que aconteceu nesta semana. Pela primeira vez, a comunidade de Erechim terá uma Semana Santa atípica. Com a pandemia do Covid-19, a Igreja Católica precisou modificar a forma com que reza suas missas. Desta vez, nós vamos rezar em casa, conforme fala o padre Alvise Folador. A Igreja Católica celebra nesses dias a Semana Santa, período central da fé cristã que tem seu ponto alto na Páscoa do Senhor, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus todos os anos. As solenidades reúnem centenas de fiéis nas paróquias e ruas da cidade para participar, por exemplo, da procissão do Cristo Morto na Sexta-feira Santa e da Vigília Pascal no Sábado Santo. Na quinta-feira à noite, celebra-se a Missa da Ceia do Senhor, em que Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. A nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham e dizer que nós, como igreja, mesmo estando num momento de recolhimento, de não celebração com o povo, com os fiéis, estamos nos preparando e celebrando o grande tríduo pascal, que é a liturgia que nos une ao coração de toda a liturgia da igreja. É a mãe de todas as celebrações. O tríduo pascal, que inclui as celebrações desta quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo da vigília pascal. São 3 momentos numa única celebração e, portanto, nesta quinta-feira santa, nós vamos celebrar a instituição da Eucaristia, onde Jesus, com seus apóstolos, na última ceia, institui a Eucaristia como dom, o grande dom da Eucaristia para a vida e a missão da igreja, junto também com a instituição do sacerdócio e também do mandamento do amor, com aquele gesto que é do lava-pés, que embora nós não vamos fazê-lo por estarmos reunidos numa celebração restrita, mas nós vamos lembrar certamente esse gesto, por isso cada família é convidada em casa a ter no seu recipiente também uma bacia com água, uma toalha para lembrar esse gesto bonito do Cristo. Então isso nós faremos nessa liturgia desta quinta-feira santa na instituição da Eucaristia, para lembrar que Jesus deu a sua vida por nós. Façam isto em minha memória. Na sexta-feira celebra-se a paixão e morte de Jesus. É o único dia do ano em que não se celebra a missa e nem se consagra hóstias em nenhum lugar do mundo. Por isso, a cerimônia desse dia é chamada de celebração. Queremos então agora lembrar também a grande celebração desta Sexta-feira Santa, que é para nós cristãos um dia também de silêncio, um dia de contemplação, pois nesse dia lembramos que Jesus por nós deu a sua vida. Ele morreu numa cruz, assumiu a nossa condição humana, a nossa fragilidade, o nosso pecado, e Ele nos perdoou com a sua paixão, com a sua morte, para que nós pudéssemos ter a plenitude da vida. Vivamos com a igreja, como ela nos pediu também esse ano, esse momento de comunhão profunda, principalmente com aqueles que são vítimas do Covid-19, essa pandemia. Nos associar também àquilo que a campanha da fraternidade nos lembrou esse ano, o cuidado com a vida. Cristo é solidário na nossa dor, no nosso sofrimento, mas acima de tudo na esperança de que a vida se renova pela ressurreição, que nós vamos celebrar nesta vigília pascal. O Sábado Santo é um dia de silêncio e recolhimento, em que os cristãos aguardam a ressurreição de Jesus. Ao cair da noite, celebra-se o 3º dia da morte de Jesus e a ressurreição, num costume judeu.
O cair da tarde de um dia já corresponde ao dia seguinte. A Vigília Pascal é a celebração mais bonita do ano na Igreja Católica, cheia de significados e símbolos. Mostra a vida sobre a morte. Desses 3 grandes momentos da liturgia desse Tríduo Pascal, vamos lembrar então a Vigília Pascal, que é uma grande celebração que conclui o Tríduo Pascal, onde nós teremos 4 grandes momentos, que é a celebração da luz, quando acendemos o círio, que representa o Cristo ressuscitado, símbolo do Cristo ressuscitado. Vamos fazer a grande proclamação da palavra, faremos depois a bênção da água e a renovação das nossas promessas do batismo e a liturgia eucarística. E, portanto, queremos, nesses 4 grandes momentos, celebrar e recordar que Cristo não ficou na morte, Cristo não ficou na cruz, mas Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é o fundamento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida e da nossa salvação. É o momento pascal, é o momento de nós proclamarmos novamente a alegria, o aleluia, a vida nova que Cristo nos oferece. E certamente de uma forma muito especial nesse momento e nesse contexto que nós vivemos desta pandemia, desta doença que atinge a toda a humanidade. Quem sabe nós possamos com Cristo, com a certeza da sua ressurreição, ressurgir também com uma nova humanidade, com novos sentimentos, com novos compromissos, acima de tudo com aquilo que nos faz olhar para a vida como o dom maior. Vivendo a Vigília Pascal e o Domingo da Páscoa, proclamamos que Cristo ressuscitou. Aleluia, alegria. Viva essa alegria, querido irmão, querida irmã, especialmente com sua família, pois você está reunido já há vários dias, possivelmente, somente com a sua família. Alguns pelos seus serviços essenciais, como da saúde, da alimentação, da segurança ou de outras necessidades, estão ainda nos seus trabalhos. Mas queremos nos unir a todos esses, queremos nos unir àqueles que já foram, infelizmente, atingidos por essa pandemia, as nossas famílias que perderam seus entes queridos, até quem sabe nem puderam fazer a sua despedida, com tantos que puderam se solidarizar com eles. Mas queremos rezar por eles e, acima de tudo, pedir que esse momento refaça em cada um de nós a esperança de vida, de união, de fraternidade. Quem sabe seremos também com Cristo ressuscitado uma nova humanidade. Neste ano, seguindo as determinações das autoridades de isolamento social para combate à pandemia do coronavírus, será uma participação dos fiéis em casa, com equipe de celebração reduzida e a transmissão das missas pela internet. Cada paróquia terá sua própria celebração e os fiéis a acompanharão. A Páscoa é uma data que gostamos de reunir a família, celebrar o nascimento do menino Jesus, perdoar e abraçar nossos amigos e também os familiares. Mas este ano os abraços serão todos virtuais. Uma tradição que mantemos nessa Páscoa é presentear com ovos de chocolate. E nós fomos conferir a produção de ovos de colher. Prepare-se para uma matéria de dar água na boca. A Páscoa é uma das comemorações mais tradicionais do cristianismo e provavelmente a mais importante desta religião. Na Páscoa, também uma outra tradição que popularizou-se bastante e é um dos grandes símbolos da Páscoa moderna é a de presentear alguém com ovos de chocolate. Nós fomos conhecer a Caseirinho Erechim, uma fábrica que produz ovos de chocolate de forma 100% artesanal e produz ovos de diversos sabores. Com certeza é uma grande alegria, né? Porque a gente ama o que a gente faz, né? A Caseirinhos começou como uma renda extra quando a gente estava passando por um momento de dificuldades com doença na família. E hoje, graças a Deus, aos nossos clientes, que eu sempre falo e repito que a gente é o que é pelos nossos clientes, né? E gostar, em primeiro lugar, daquilo que a gente faz. Hoje, a Caseirinhos nos dá o sustento da família, porque eu trabalhava fora, há uns 2 meses eu parei de trabalhar fora e estou só com os doces. Ovos de Páscoa, para mim, quando chega essa época, é tão gratificante você chegar e você fazer tudo aquilo que o teu cliente quer e ele receber além daquilo que ele pediu pra gente. O sabor mais pedidos para nós aqui da Caseirinhos, ele é a casca chocolate ao leite, brigadeiro gourmet e brigadeiro branco e o 2 amores e o de morango também, e não dá para deixar faltar o ninho e Nutella.
Tem procuras do ovo tradicional, né? Mas eles pedem sempre com o brinquedinho dentro, né? Então a gente sempre pede aos pais, em primeiro lugar, né? O que eles querem que a gente coloque dentro do ovo, para eles não receber só aquele ovo sem nada dentro, para não decepcionar as crianças, né? Mas tem bastante procura do ovo de colher, que a gente faz ele principalmente para menina de sereia, para os meninos, conforme os pais nos perguntam, a gente faz eles personalizados. Todos os anos, um determinado tipo de ovo de chocolate entra em cena e conquista muitas pessoas que vão desde crianças até idosos. O nosso ovo no pote. Então, como funciona o ovo no pote? Ele é feito tipo assim o de colher, mas são duas partes juntas e a gente faz o recheio e a cobertura de acordo com o que o cliente quer. Está sendo muito pedido também o nosso ovo no pote. Produzir em casa ovos de chocolate, tortas e muitos outros doces pode ser uma boa alternativa de renda. Eu sempre digo assim, que você, ao inventar qualquer coisa que você queira fazer, você tem que colocar amor em primeiro lugar. Gostar daquilo que você faz. E é sim uma renda boa se você souber trabalhar e se esforçar para sempre procurar atender o melhor para o seu cliente. Começou com um produto, você não pode baixar a tua qualidade, e sim cada vez mais aumentar a tua qualidade. É isso, eu acho que tem que ser o diferencial de todos que pensam em ganhar uma renda extra. Porque não adianta você fazer só pensando em ganhar dinheiro, você tem que fazer para que com aquilo que comprar, passar para o outro que é bom e que você seja bem atendido. E agora, vamos ensinar você a fazer o seu próprio ovo de colher. Vamos lá? Vamos lá. Para montar o nosso ovo de colher, eu sempre faço primeiro a casca, né? Essa casca aqui, ela é ao leite. A gente faz ela, deixa pronta. A gente trabalha também o chocolate branco, o meio amargo, para quem tem restrição também do lactose, e o da área fitness, né? Então a gente faz a casca, deixa os recheios prontos. A gente tem mais de 80 sabores de recheio, todos eles feitos caseiros. Nenhum a gente usa margarina. E no brigadeiro também a gente não usa Nescau. É o cacau 50%, o 70%. Hoje eu vou fazer agora um ovo de colher, vou montar ele agora com brigadeiro branco gourmet e brigadeiro preto com morango. Primeiro passo lembrando sempre, né, que a gente trabalha usando sempre luvas, né? Hoje em dia tá tudo muito difícil, né, com essa epidemia. A gente tem que tomar todas as precauções. Aí eu coloco o morango picadinho. Assim dá para fazer com pistache, com damasco, com toda a linha que você quiser. A gente sempre deixa a critério do cliente para ele escolher. Agora eu vou pôr o brigadeiro branco. Coloca na caixa, daí você decora de acordo com o que o cliente quiser, se é com morango picado, se é com chocolate em raspa, ou até mesmo os brigadeiros. Esse é o nosso ovo de colher, 350 gramas, o mais procurado da população, né? Ele é brigadeiro gourmet branco e o preto com morango. Feliz Páscoa a todas as famílias e aproveite esta data para celebrar e provar os ovos de chocolate ou ovos de colher, ou até mesmo ovos no pote da Erechim Caseirinhos. Esse é o nosso dois amores, ó, brigadeiro branco, brigadeiro preto e bombom. Também é um dos mais pedidos dos nossos ovos. E eu tenho certeza que você em casa deve estar com água na boca com essa delícia. Eu vou provar. E se você quiser provar também, liga aqui para Caseirinho e garante o seu ovo de colher. Demais!
Com a pandemia do coronavírus, todos nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade e mudança no nosso estilo de vida. Até mesmo para trabalhar e estudar foram necessários grandes adaptações. A Unicampus Erechim e também todas as URIs iniciaram um desafio que foi levar conteúdo aos seus alunos. E nós conversamos com o diretor Paulo Giolo, que nos falou dessa nova experiência, este desafio que está aí para todos nós. A gente já vinha se preparando com as metodologias ativas há vários anos, né? Vinha tentando introduzir aos poucos, evidentemente, na sala de aula, metodologias ativas porque os jovens já nasceram, né, com a informática, com a computação. Então se tentava fazer essa mudança da aula totalmente presencial para incluir algo também que pudesse ser utilizado, né, virtual, online. E essa mudança, essa situação do coronavírus, né, nos fez em uma semana colocar em prática tudo aquilo que a gente vinha estudando e debatendo. Então, aqueles que tinham professores mais tradicionais, mais resistentes, que acabavam não usando essas metodologias, tiveram que usar também. Então, foi assim uma mudança drástica, mas está funcionando muito bem. Assim, foi uma surpresa, porque os alunos estão gostando, estão colaborando, os professores se dedicando ao máximo, porque se antes tu simplesmente chegava na aula e dava a tua aula, agora tu tem que fazer uma preparação toda antes para chegar no momento da aula conseguir fazer essa aula online atrativa, diferente, né? Então, eu acho que foi uma imposta pela situação, mas realmente conseguimos superar, né? Conseguimos passar esse obstáculo e fazer uma boa aula com um bom aprendizado, né? E lógico, as aulas práticas não tem como fazer, né? Tem muitas aulas que são totalmente práticas ou parte delas práticas. Isso daí nós vamos esperar o retorno da presencial, então vamos focar depois fazer isso, quem sabe até se precisar usar sábado de manhã, sábado de tarde, né? Vamos fazer mais intensivo para cobrir essas partes práticas também. Nós tínhamos previsto para agora dia 13 de abril, né? Depois da Páscoa, mas já tem o decreto do governador que coloca para 30 de abril, né? E a gente acredita também que de agora, dia 13, não seria possível, né? Porque ainda não se sabe realmente o que vai acontecer, né? Por exemplo, em Erechim temos atualmente 3 casos só. Então, tu não sabe o que realmente vai acontecer, se isso vai explodir, se não vai, se vai se manter. Então, no nosso pensamento é realmente retornar ali em maio, né? Acompanhar esse decreto do governador, até porque não tem como ser diferente, mas quem sabe iniciar ali na primeira semana de maio, ou até a metade do mês de maio, aí, nós retornarmos, né? Esperamos que a gente consiga realmente fazer isso, né? E retornarmos às nossas atividades normais. E na quarta-feira pela manhã, enormes filas se formaram na Avenida 7 de Setembro. Muitas pessoas foram em busca das vacinas contra a gripe, a influenza. Acompanhe como foi o esquema vacinal de uma forma inédita em drive-thru. Com a chegada de 3.490 doses de vacina para a influenza, a Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta manhã, na Praça Jaime Lago, em frente ao Corpo de Bombeiros, dos 2 lados, a vacinação contra a influenza. As filas começaram a se formar no início da manhã, nos 2 lados da Avenida 7 de Setembro. Veículos com idosos em busca de uma dose de vacina contra a influenza. A vacinação foi exclusivamente na modalidade drive-thru, ou seja, dentro do próprio veículo. Essa etapa é a vacinação dos idosos e dos funcionários da saúde de Erechim. Como já teve 3 outras etapas nas UBSs, essa é a 4ª etapa, então se programou fazer realmente aqui na praça, a vacinação dos idosos com mais de 60 anos dentro dos automóveis. Os que estão tentando comparecer fora do automóvel não serão vacinados. Foi comunicado isso na imprensa, de que seria só os idosos dentro dos automóveis, naquele esquema que a gente categorizou como drive-thru. Os idosos acamados continua sendo a vacinação por agenda nas UBSs. O pessoal vai em casa e vacina. Aqueles que não conseguiram a vacina dessa etapa, vieram 3.400 doses, que foi o que o governo mandou, nessa 4ª etapa, provavelmente
A semana que vem deverá vir novas vacinas para a segunda etapa, né? Mas os idosos podem continuar sendo vacinados nas UBSs, aqueles que não conseguirem vacinar hoje. Então, peço especial atenção que não adianta vir aqui na praça a pé para vacinar, porque nós não iremos vacinar, só dentro do carro. Para pessoas que estão acamadas, é possível fazer a vacinação em casa, com prévio agendamento diretamente nas UBSs. Pelo que o governo programou, são 3 etapas. Na segunda etapa, terão outras categorias que irão ser vacinadas e na terceira etapa, outras. Essa vacina vai até maio, provavelmente vai até maio, que o governo estipulou, porque quem fabrica essas vacinas para o governo federal é o laboratório de Manguinhos. E eles não têm como fabricar a vacina todas as doses que precisa no Brasil. Então eles estão vacinando por etapas e por isso que estão sendo distribuídas desta maneira. Até o momento em Erechim foi vacinado 12.740 pessoas, entre eles grupos prioritários e profissionais da saúde. E no próximo bloco, Mastery Econômico doam cestas básicas para famílias carentes de escolas de Erechim. E também a AGER alerta a população sobre o nível de água na barragem da Corsã. A gente já volta. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá super barato. Tem muito desconto. Páscoa na maior economia é no Econômico Atacadão. Bombom Amor Carioca 200 gramas, R$ 3,99. Linguiça suína Majestade, R$ 13,48 kg. Contra filé bovino com osso, R$ 19,90 o quilo. Refrigerante Sarandi Sabores, R$ 2,99. Cerveja Local, Glacial, Ipiranga ou Conte Beer Latão, R$ 1,99. Se for dirigir, não beba. Barato todo dia. Econômico o ano inteiro. Ações de solidariedade se espalham por todos os cantos da nossa cidade e muitas famílias estão sendo beneficiadas com campanhas para amenizar os impactos do Covid-19. Na quarta-feira pela manhã foi a vez do Grupo Master doar cestas básicas. A nossa equipe foi acompanhar como foi essa distribuição. Unir forças a favor do bem faz toda a diferença em tempos difíceis. Pensando nisso, nesse dia 8 de abril, o Grupo Master realizou a entrega de cestas básicas para 1.133 famílias carentes de Erechim. São famílias que se encontram em isolamento social devido ao coronavírus e que estão cadastradas no Programa Social das Escolas Municipais de Erechim. Foram contemplados estudantes das escolas municipais Dom Pedro II, Caíque Cristo Rei, Caras Pintadas, Otelo Rosa e Dom João Aloísio Hoffmann. A gente agradece muito ao Grupo Master, né, por essa parceria em função de que toda essa pandemia, né, vem trazer para nós, para a nossa comunidade, um conforto, um alento, né, nessa situação já que eles dependem muito do trabalho diário, né, e como eles não estão trabalhando, para eles vem, nossa, é uma ajuda insignificante, não tem o conforto para essas famílias. E a escola, sim, está aberta desde segunda-feira, nós estamos contatando essas famílias, nós tivemos ajuda de alunos, né, para que todas as famílias pudessem, então, ficar sabendo dessa ação que o Master está proporcionando e a gente vem, então, ajudar, né, até porque para nós a comunidade escolar é muito importante. Então, nesse fato, a gente tentou de todas as maneiras com que todos
conseguissem chegar ao seu encontro dessa doação que o Master está proporcionando. Cada família recebeu uma cesta de alimentos não perecíveis e também um kit de higiene e limpeza. Na ocasião, foi realizado o lançamento oficial da campanha Alimente o Bem. Cada produto que você doar, o Grupo Master doa um também. Nós, do Grupo Master, nós temos um compromisso muito grande com a nossa comunidade, né? E há mais de 20 anos a gente vem, então, apoiando e desenvolvendo esses projetos sociais. Até um exemplo desse projeto social é o Mesa Brasil, né, onde nós estamos junto com o SESC, e hoje o Master atinge mais de 30 entidades mensalmente com alimentação. Mas pensando nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nós então fizemos então essa campanha, estamos lançando essa campanha hoje, a campanha da arrecadação de alimentos, onde nesse dia então estamos lançando ela aqui na Escola Dom Pedro, onde serão então entregues 1.133 cestas para essas famílias que têm os filhos matriculados nas escolas. Nesse primeiro momento, Sandra, serão 5 escolas que serão beneficiadas, né? Mas um total de 1.133 famílias. Então elas irão ganhar 1.133 cestas de alimento e 1.133 cestas de higiene e limpeza. Então achamos, Sandra, que é um momento muito importante, um momento assim delicado, né, que nós estamos passando e importante então que nossa comunidade participe também. Desejar, né, nós queremos convidar a todos os nossos clientes, nossos consumidores, porque assim, Sandra, além da nossa doação de hoje, nós estaremos dando continuidade na campanha em nossas lojas. Nós teremos ponto de coleta em todas as nossas lojas, tanto da Rede Master Supermercados, como também do Econômico, né? Recolhendo então os alimentos. A nossa campanha foi nomeada de ajude, né, o bem, ajude as pessoas que precisam, né? Então doe o alimento e o Master doam também. Como é que vai acontecer isso, Sandra? Todo alimento arrecadado durante o período do dia 8 de abril agora até o dia 8 de maio, no final lá nós vamos fazer a soma dessa quantidade de produtos e o Master estará doando um produto a mais. Então, o cliente doa um produto e o Master doa mais um produto. Nosso principal objetivo, né, Sandra? Atender, além dessas famílias que estão sendo beneficiadas hoje, que são 1.133 famílias que receberão hoje, nesse dia, as cestas básicas, nós também poder chegar e nesse decorrer do período, atender a mais famílias que tanto precisam, no caso, né, Sandra? Os clientes interessados em colaborar podem doar alimentos não perecíveis. Os pontos de coleta estão localizados nas entradas das lojas Master Supermercados e Econômico, Atacadão e Center de Erechim e Campinas do Sul. O montante arrecadado será entregue para outras famílias de alunos matriculados na rede pública de Erechim e também Campinas do Sul, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A escassez de chuva coloca a sociedade erechinense em alerta. Diante do forte período de estiagem, o manancial em que a Corsan capta água já está chegando próximo ao nível crítico de abastecimento, o que tem levado a companhia a implementar ações emergenciais. Com a escassez de chuva nos últimos meses, a água tem se tornado um problema para várias pessoas em bairros da cidade. O diretor da AGER, Juarez Sandri, fala da importância de economizar água e pede para que a população mude seus hábitos neste momento tão crítico. A agência reguladora está pedindo, seguidamente, vem pedindo para a comunidade erechinense para que continue fazendo uma economia de água. Embora agora o tempo possa voltar a chover e voltar ao nível da barragem, nós ainda estamos numa situação crítica, né? Estamos a quase 1,80 m já abaixo do nível da barragem. A gente espera que volte a esse nível ao normal, mas isso pode demorar um pouco. Então o que a gente está pedindo para a nossa comunidade, pedindo para os erechinenses, continuem economizando, continuem colaborando, que com essa colaboração de vocês nós vamos passar essa estiagem, nós vamos passar esse momento sem precisar fazer racionamento. Então queremos agradecer a vocês todos por estarem fazendo essa economia de água já e que continuem fazendo para que a gente possa então chegar ali na frente sem nenhum problema. Muito obrigado à comunidade que está fazendo isso. É de extrema importância que toda a população abandone hábitos que gerem desperdício e se conscientize de que a água é uma responsabilidade coletiva. Durante a estiagem, é fundamental seguir as dicas abaixo. Use somente a vassoura para limpar a calçada e o quintal.
Não faça uso da água em qualquer tipo de piscina. Não lave bens móveis ou imóveis. Não tome banhos longos e se ensaboe com o chuveiro desligado. Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes. Lave a louça ou a roupa. Não regue as plantas. A AGER vem acompanhando o nível da barragem da Corsã desde o início da estiagem e registrou os seguintes níveis. No início de fevereiro, a barragem estava 10 centímetros abaixo do vertedouro. Em 14 de fevereiro, 65 centímetros abaixo do vertedouro. Em 9 de março, a barragem chegou a 1,15 metro abaixo do vertedouro. Em 23 de março, a barragem estava 1,54 metro abaixo do vertedouro. E no dia 7 de abril, 1,80 metro abaixo do vertedouro. Em tempos de isolamento social, a falta de atividade física pode se tornar um grande problema para pessoas que procuram viver uma vida ativa. Pensando no bem-estar dos alunos e também das pessoas que estão em casa e decidem tornar a atividade física sua companheira, a Academia WellFit, uma das mais tradicionais em Erechim, e é conhecida por inovar e não permitir que seus alunos fiquem desestimulados, inovou e quer tirar você aí do sofá. Então, bora lá comigo se exercitar? Olá, telespectadores do TV Erechim. Eu sou Silvana Reumann, educadora física, e a convite do TV Erechim vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre os exercícios físicos durante o período de quarentena. Eu tenho algumas dicas importantíssimas para dar para vocês ao tentarem fazer os exercícios físicos em casa. Então, a minha primeira dica é o seguinte: procure ver se o profissional que está passando essas dicas é um profissional formado, né? Se ele tem o CREF, se ele está devidamente registrado, para você não acabar entrando em furadas, né? Minha segunda dica: se você já frequenta uma academia ou você tem um personal training, procure, né, essas pessoas ou a empresa que possa estar adaptando os exercícios para você, sendo que essas pessoas já conhecem o seu histórico e sabem quais exercícios prescreverem e adaptarem para você conseguir seguir com a rotina de treinos em casa, tá? E uma outra dica muito importante: se você é iniciante, né, e agora acabou ficando com um tempo mais ocioso em casa e vendo todo mundo postando vídeos de exercício físico e acabou se motivando, procure exercícios para iniciantes, tá? Eu vou passar para vocês hoje um treino rapidinho, tá? Que qualquer pessoa pode fazer, certo? Para alunos iniciantes eu vou dar algumas dicas, mas os alunos que já são avançados podem trabalhar com algumas variáveis do treino, ou seja, o número de repetições, o tempo de intervalo e o número de séries. Vamos lá, pessoal? Vamos treinar? Nós vamos começar com um alongamento e depois eu vou passar uma sequência de exercícios para você. O primeiro exercício: o braço direito vai puxar o esquerdo lá em cima e você vai se alongar, tá? Aqui no vídeo a gente vai fazer rapidinho, mas você em casa vai segurar de 15 a 20 segundos, tá? Em cada movimento. O segundo alongamento, nós vamos estar alongando a panturrilha lá atrás e ao mesmo tempo nós vamos estar alongando a musculatura das costas, certo? Também você vai segurar de 15 a 20 segundos, tá? Troca a perna e quando você troca a perna, você já vai aproveitar para alongar a musculatura peitoral. Nesse movimento de coxa, pessoal, você tem que deixar próximo, tá? Cuida para não fazer isso aqui, ó. Fica com a postura retinha, ok? E a perna que está sendo alongada próximo do corpo. Vamos trocar. Também nesse movimento você vai segurar de 15 a 20 segundos. Agora a gente vai alongar um pouquinho da musculatura posterior e das costas, fazendo um movimento de balanço. Você vai descer lá embaixo e vai soltar, fazendo um movimento de balanço, relaxando e alongando. Pode segurar lá um pouquinho e sobe devagar. A gente acaba ficando muito tempo sentado, né, pessoal? A gente tá um pouquinho mais em casa e os estabilizadores vão nos dar a sustentação para o corpo. O primeiro exercício, então, é o abdominal. Se você conseguir fazer a ativação do brace, como que faz isso? Respira fundo, solta o ar, faz o fechamento das costelas e aí você vai fazer o movimento.
soltando o ar na subida e voltando. Como que se trabalha o exercício de lombar? Vamos lá. Você vai deitar de barriga para baixo, olhando sempre para frente, vai puxar, trabalhando as costas e a lombar, tá? Os alunos iniciantes, se não se sentirem confortáveis para fazer esse movimento, você pode segurar em isometria, ok? E os alunos avançados, se quiserem tirar o joelho do chão, podem estar trabalhando dessa forma. O próximo exercício, então, é o agachamento, ok? Posiciona os pés na largura do quadril, abdômen bem firme, sentar e voltar. Sentar e voltar. Dicas importantes: procure manter a contração muscular no movimento de subida e descida. Não bloqueie ou trave o movimento, realizando dessa forma assim, ó. Não faça isso, tá? Mantenha o tempo todo a musculatura tensionada. Se você é um aluno iniciante, você pode estar utilizando a cadeira para fazer esse movimento, certo? De que forma? Assim, ó. Ou ainda, se você tiver dificuldade, a gente pode estar fazendo o exercício de sentar e levantar dessa forma. A panturrilha é extremamente essencial nesse período de quarentena, porque ela nos dá o retorno venoso, tá? Então é muito importante estar trabalhando a panturrilha. De que forma? Ok? O próximo exercício que nós iremos fazer é para trabalho da parte superior, utilizando apenas o peso do corpo. Esse exercício, conhecido como apoio, que é a flexão de braço frente ao solo, ele trabalha o quê? Um pouquinho do peitoral, ombro e tem o auxílio do tríceps também, tá? Meninas, joelho no chão, os meninos se conseguirem sem joelho no chão, tá? É preciso estabilizar bem o nosso corpo para estar fazendo o exercício de forma adequada, ok? Então, você vai achar a linha da axila, vai subir, tá? Encaixar as suas escápulas e vai descer. Vai e volta. Vai e volta. Iniciantes, eu não tenho força para ir e voltar durante o movimento. Você pode estar trabalhando com a isometria. De que forma? Deita lá, sobe e apenas segura na posição. Pessoal, essa foi a nossa aula, uma aula bem básica, qualquer pessoa pode fazer, onde a gente trabalhou os músculos estabilizadores como o abdômen, lombar e costas, um pouquinho de membros inferiores, perna e panturrilha e parte superior com o apoio, certo? Existem outros exercícios que a gente pode estar adaptando, mas para quem não tem experiência e está aí meio perdido com quais exercícios fazer, essa é uma boa sequência. Conta para nós como é que foi. Beijo grande e obrigada, TV Erechim. Ed Erechim, a nova presidente do Observatório Social do Brasil. A contadora Belonice Sotoriva tem uma longa experiência administrativa e também contábil. Acompanhe a entrevista que realizamos com a presidente esta semana aqui na TV Erechim. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a Belonice Sotoriva, que no dia 31 de março foi eleita presidente nacional do Observatório Social. Uma grande responsabilidade, Belo. Boa noite a todos. Realmente é uma grande responsabilidade. Assumir agora o Observatório Social do Brasil é motivo de um grande desafio, né? Porque nós somos um sistema de voluntários, onde envolve mais de 3.500 voluntários. Então, coordenar isso, evidente, com o apoio, né, de toda a diretoria, mas é realmente um grande desafio. O observatório funciona muito bem em todas as cidades do Brasil, principalmente aqui em Erechim, né? Ele é bastante atuante, desenvolve bastante programas.
Sandra, o Observatório Social é um sistema, né, todo padronizado. Isso já existem normativas, né, que estão sendo criadas. O Observatório Social do Brasil, ele existe há 12 anos. Não é uma instituição nova. Então, ele já tem uma metodologia, desde uma cidade que queira fazer a implantação, sim, ele precisa seguir toda uma metodologia, como critério básico é que todos os voluntários não tenham filiação político-partidária, né? Justamente por ser uma entidade que trabalha com o controle social, né? E com o monitoramento da aplicação do recurso público, é muito importante que todas as pessoas envolvidas nesse sistema não tenham realmente envolvimento político, sim, porque passam gestões, né, e o observatório continua cumprindo com a sua missão. Então, nós temos observatórios hoje em mais de 150 cidades, nossa, em todo o Brasil, né? Inclusive, a nossa diretoria, que assumiu agora no dia 31, ela é composta de vice-presidentes de todo o Brasil, né? Nós temos pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, de Santa Catarina, do Paraná. Inclusive, no Paraná é onde mais tem, nas cidades que mais tem observatório social, né? Sim. Então, este grupo, quando se pensou em se fazer essa chapa, se pensou justamente em atender em todos os cantos do país, para que a gente possa contribuir, né, cada um na sua região. E como é que vocês vão conduzir todas as atividades dos observatórios, principalmente as fiscalizações em um ano político, um ano em que a gente está passando por uma das maiores pandemias já vividas? Eu posso dizer que para mim essa é a maior. As coisas estão muito distorcidas esse ano. Está difícil para todos os setores trabalhar, e principalmente, acredito, para vocês também, fiscalizar. Na verdade, a gente até nem usa esse termo fiscalizar, né, Sandra? Sim. Nós observamos. Como o cidadão, qualquer cidadão comum pode fazer. Obviamente que, com toda esta situação, mudou a legislação, inclusive. Sim. Hoje as compras podem ser feitas direto, né? Não precisa passar pelo processo licitatório. Isso acabou demandando um trabalho muito maior, sim, a nível de Brasil, né? Então, os observatórios estão notificando, né, solicitando que a prefeitura informe as compras que estão acontecendo com dispensa de licitação. Estamos fazendo várias parcerias, né, para contribuir também, inclusive com a gestão pública, que a gente possa ter um sistema que possa se consultar a média de preço, empresas que fornecem, porque nós temos uma preocupação de controle e aplicação do recurso público, mas também nós temos que cuidar, né, é uma das missões do observatório, de cuidar do ambiente. Uhum. Então, nesse ambiente também pode, como a gente já foi conhecido, tem alguns empresários que estão fazendo com preço sobre preços, né? Então, para que a gente também consiga facilitar esse processo para que as prefeituras também consigam ter essas informações com mais tranquilidade, mais seguras, né? Então, o Observatório Social, ele trabalha buscando criar uma segurança que o ambiente de negócio, que os empresários também possam estar contribuindo na aplicação dos recursos públicos, né? Não tendo seu interesse pessoal. Sim. E também com o investimento, com esse recurso que é feito, estas compras. Nós estamos, então, desde que começou, né, esta pandemia, nós estamos realmente com muito trabalho, né? Estamos com reuniões assim, e acordos com essas parcerias, estamos negociando todo esse trabalho no Brasil todo, né? Então, o grupo está trabalhando muito forte, a nossa equipe é uma equipe enxuta, né, que trabalha em Curitiba. Nós fizemos diversas lives, né? Inclusive amanhã à tarde nós teremos uma reunião extremamente importante, né, que foi
com a pessoa responsável pela dispensa, né, pela legislação da dispensa da licitação. Então, nós falamos com essas pessoas para ver exatamente o que nós podemos, então, enquanto essa entidade e todos esses mais de 3.500 voluntários, podemos, então, contribuir nesse momento com o país. Pois é, justamente o processo de licitação é para que se cumpra alguns requisitos da lei, que se compre realmente com o menor preço e que o dinheiro público não seja mal investido. Perfeito. Corremos agora esse risco do dinheiro público ser mal investido. De que forma vocês vão fazer essa fiscalização diante das prefeituras, do setor de compra? É justamente quando o observatório instalado na cidade oficia o prefeito de que deve ficar sabendo de todas as compras, então, que estão se promovendo diretamente, né? Dessa forma também o voluntário pode fazer o acompanhamento, né? Justamente para isso. Então, nós estamos fazendo lives com especialistas para o setor público, né? Onde a gente capacita daí os gestores de contrato, o pessoal da prefeitura mesmo, os órgãos públicos, e também fizemos para os empresários que queiram vender para o setor público, né? Então, nós estamos realmente quase que diariamente com programações justamente de capacitação para se minimizar isso. Obviamente que já temos conhecimento de algumas coisas que são extremamente tristes, né? Em algumas cidades que se aproveitou da dispensa da licitação para daí fazer compras não relacionadas à saúde, mas outros tipos de contratações dispensando a licitação que não seria nesse momento e não seria emergencial. Obviamente que foi notificado e isso acabou, né, sendo interrompida essa negociação, enfim. Mas é para isso, este o trabalho, né, que o Observatório Social faz nas cidades. Esse trabalho também vai facilitar para os técnicos do Tribunal de Contas na hora de fazer os apontamentos? É que o Tribunal de Contas, né, nosso parceiro, o Tribunal de Contas, TCU, né, CGU, todas essas entidades de controle, né, Ministério Público, eles são parceiros do Observatório Social. Então, qual é a situação? O Observatório Social, ele atua antes do tribunal, né? Então, nós, enquanto está ocorrendo as negociações, o observatório está fazendo monitoramento, né? Observando, acompanhando. O Tribunal de Contas, quando ele faz a sua atuação, é depois que já aconteceram, daí é no momento da prestação de contas, né? Por isso que eles fazem questão de nos instruir, né? Para que a gente possa, então, realizar um trabalho preventivo, né? A nossa fase é uma fase preventiva. Então, por isso que eles nos capacitam também, né? Para que a gente possa contribuir mais, né? E sermos mais efetivos. E também a gente não pode esquecer, e os prefeitos não podem esquecer, que existe a lei de responsabilidade fiscal. Obviamente. E no final do mandato, se não estiver dentro dos padrões, vai ter que responder por aquilo. Exatamente, né? E claro, tem todo, né, um sistema que organiza esse controle do recurso público, mas é isso que a gente gostaria de dizer, assim, ó, nós como cidadãos, né, nós não podemos, o controle social oficial, ele não é tão grande quanto é toda a nossa estrutura desse país. E por isso que nós, como cidadãos, temos obrigação de nos envolver, né? De nos envolver com a intenção de contribuir, com a intenção, nós temos parcerias com várias entidades, com a ENCLA, a Transparência Internacional, né? Com muitas entidades, e que todas essas entidades, elas estão fazendo um trabalho para contribuir para que o nosso recurso seja melhor aplicado. Então, cada cidadão, né, nós temos que nos preocupar o que nós podemos fazer para poder deixar um Brasil melhor. Então, se cada um tivesse a sua responsabilidade de cidadão, né, cívica, de buscar realmente não ter somente os seus interesses pessoais, mas o interesse no coletivo, né? Com certeza a gente teria um país melhor. Então tem muito de nós mudarmos até mesmo o comportamento do cidadão.
de que ele realmente sinta-se responsável pelo coletivo, porque quando nós conhecemos alguma coisa ou somos especialistas em alguma coisa, se nós apresentarmos isso de forma a melhorar o coletivo, certamente teríamos, né, várias situações que poderiam ser controladas na causa, né? Não na consequência. Então, quando a gente vai atender a criança carente, vai atender o idoso, enfim, né? Não que é extremamente importante, mas vamos tentar trabalhar nas causas, né? De forma de que se crie uma estrutura mais forte, então, para que realmente não tenha uma consequência tão grave. E falando um pouquinho de criança e adolescente, após passar esse período de pandemia, com certeza o Observatório vai estar fazendo trabalhos, como sempre fez, é o caso do Observador Mirim. Ele volta a acontecer, vai voltar às aulinhas, tudo volta ao normal. Sim, sim. Nós aqui em Erechim e em todo o Brasil, né, nós temos várias cidades que já trabalham com o Observador Social Mirim, que onde vai o observatório daí mostrar para as crianças o que é qual é a função de um prefeito, de um vereador, o que é uma constituição, para justamente nós criarmos esse cidadão já desde pequeno responsável pelo coletivo, para que ele se preocupe se ele vê a luz acesa, que aquela luz quem está pagando é todo cidadão, para que ele faça então a informação, para que ele cuide daquele banco. Então a gente tem um trabalho muito bonito de educação fiscal também em todas as cidades, para que se construa então um futuro, né, de cidadãos mais responsáveis e que cuidem do patrimônio público. Belonice, diante de toda essa pandemia, muitas leis também tiveram que ser alteradas e de uma forma bastante rápida. Sim. No caso do Observatório, quem é que participou juntamente desse comitê de enfrentamento, elaborando novas propostas para a lei? Na verdade, assim, ó, nós temos, amanhã, por exemplo, nós teremos, todo o sistema terá a oportunidade de fazer uma live, né, com o Renato Fellini. O Renato Fellini foi quem contribuiu, então, e participou da elaboração da Lei 13.979, que é justamente a lei de enfrentamento, então, a essa crise toda. Amanhã nós teremos das 14 às 16 horas, ele vai estar conversando com os voluntários, né, obviamente online, mas nós poderemos então tirar as nossas dúvidas diretamente com as pessoas que fazem a legislação, né? Sim. Então por isso que eu reforço, o Observatório Social é uma entidade que é respeitada, né, e reconhecida nacionalmente, onde as pessoas que fazem as leis, inclusive, ou que participam, né, num momento desse, têm o interesse em poder estar capacitando todos os voluntários para que a gente possa estar atuando na ponta, né? Sim. Porque o foco do observatório é justamente capacitar os observatórios das 150 cidades. Temos mais de 50 cidades na fila de espera, né, para também se instalarem. Uhum. O nosso objetivo realmente é estarmos em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes futuramente. Porém, então, todo esse trabalho realizado pelo sistema, né, pelo nacional, lá em Curitiba, onde nós temos uma equipe fantástica fazendo isso, é justamente para promover essa possibilidade. Amanhã, o pessoal do Observatório Social daqui de Erechim, todos os voluntários terão acesso a conversar, então, com o Fellini, que foi uma pessoa que participou da elaboração da lei e que vai estar nos capacitando, nos dando orientações. Uhum. E este sistema todo, ele é muito bom, porque nós temos parcerias com muitas instituições, né? Conselhos de profissionais também, e sempre tem alguém estudando e buscando alguma informação que possa contribuir daí lá na ponta, no município, né? Com certeza. Claro que nós temos também, Sandra, um evento que é nacional, que este ano era para acontecer em São Paulo, mas ele vai ser prorrogado por conta a gente vai estar fazendo um virtual. Uhum. Porque não vai ser possível, que é chamado Pacto pelo Brasil. Né? Nós temos um
uma campanha que é área livre de corrupção e onde são convidadas várias entidades justamente para num evento por ano, que esse ano será virtual e não mais em São Paulo, ficou para 2021, poder estar então dando a sua contribuição enquanto entidade para um Brasil melhor. E com certeza dessa forma vamos ter, se todos nós nos unirmos e Exatamente. optarmos pelo caminho mais certo, né? Isso mesmo. Pelo nesse sucesso para você nesse ano que é um ano de grandes desafios, eu acho que ele já começou a mil, não deu ainda nem para absorver a ideia de ser presidente, né? Já começou trabalhando e trabalhando intensamente. E que a gente possa também trazer para Erechim, de repente, grandes ações, envolver mais a comunidade, fazer com que o Observatório faça parte da vida de todo empresário, de todo o cidadão erechinense. Isso, aproveitando, acessem no site do Observatório Social do Brasil, nós estamos com uma campanha, inclusive, que qualquer pessoa pode contribuir com R$10 somente, mas isso vai nos ajudar a trabalhar ainda mais, né? Então, nós estamos com uma campanha em ação lá, que iniciou há 3 dias, 4, e que nós precisamos atingir uma meta que é muito importante, a tua colaboração. Então, quem não está conseguindo ainda trabalhar para atingirmos um Brasil melhor, poderá, então, de alguma forma, estar contribuindo. Acesse lá, o nosso site e contribua, então, com a nossa campanha, que é justamente da pandemia aí, para que a gente se fortaleça ainda mais. Observadores deste país, este é um momento muito importante para o sistema USB. Nós precisamos da contribuição de cada voluntário. Somos mais de 3.500 voluntários inscritos. Imaginem toda esta turma divulgando para seus amigos e também contribuindo, mesmo que seja com a taxa mínima, nós conseguiremos certamente atingir o objetivo da nossa campanha. O Sistema USB agradece a contribuição de todos. Um grande abraço. E se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência, desejamos um bom final de semana, um domingo de Páscoa abençoado e vai aí o nosso abraço virtual a todos vocês que estão em casa e nos acompanham. Ótimo final de semana e a gente se encontra novamente segunda-feira. Até lá! Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta. E para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes no cartão. E tem o fim de semana. Refrigerante Fi sabores R$3,29. Tortas especiais Master com preço especial. Cerveja Eisenbahn lata R$2,89. Se for dirigir, não beba. Oferta Master mais vantagens. Bombons especialidades Nestlé R$6,89. Leite condensado Moça TP R$3,98. Tá no Master? Tá em casa.